Então, vamos dividir aqui, ó, em 3. Ó, vou colocar aqui em 3 fases. Vai ser a primeira vez que eu desenho dessa forma aqui, tá? A gente tem aqui no primeiro quadrante, a gente vai ter aqui, vamos chamar aqui OP1. Aqui a gente vai ter a OP2 e aqui a gente vai ter a OP3. O que é esse OP aqui? Esse OP é operação. Eu estou chamando de operação. Por quê? A gente tem que ter 3 tipos de operação, tá? Nós vamos ter 3 tipos de operação aqui. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Qual que é a primeira operação? O mercado está se movimentando, de repente vem o flash crash, tá ok? Veio aqui, então, o flash crash. Vamos escrever aqui, ó. Flash crash. E aí, beleza, a gente agora está lá embaixo, e aí a gente, então, dá aquela explodida para cima, ok? Ou ele vai subir, andar de lado para depois explodir para cima. E essa operação, essa segunda operação, seria a operação, vou ter que escrever aqui em cima, seria o flash rally. Não sei se vocês conhecem o termo flash rally. Flash rally é o oposto de flash crash, ok? É o oposto do flash crash, porque o rally é um disparo para cima. Por que nós temos esses 2 desenhos aqui? Porque não há garantia nenhuma de que todas as moedas vão simplesmente passar reto desse ponto médio aqui, ó, que ele vai passar reto. Não há garantia nenhuma. Parece, por exemplo, que a LUNC parece que a Shiba também, mas as outras não há garantia de que isso pode acontecer. O mercado tradicional, geralmente, ele faz este movimento aqui, ó. Ele cai e depois ele volta para o normal. E se ele tiver que subir, ele sobe tempos depois, tá? Então, essa seria então a segunda operação. E qual é a terceira operação? A terceira operação, independentemente do que acontecer no flash crash ou no flash rally, a terceira operação é o futuro. Aí a gente não escreve aqui futuro. Aí vamos escrever aqui, ó, investimento futuro. O que é o investimento futuro? São aquelas são aquelas XRP, XLM e dentre outras moedas proféticas que a gente quer comprar para guardar, para ver o desempenho futuro dela, né? A valorização futura dela, que tende a ser muito grande. XRP vai subir de 2 e pouco para 100, para 150, para 300, parece que sim, mas há a promessa de que ela vá até muito mais do que isso, que ela vá para 15 mil, 30 mil, etc. Então, se tem, inclusive hoje está ficando cada vez mais confirmado que nos bastidores, e se eu não me engano, eu mostrei esses bastidores para vocês no 4º vídeo nosso aqui, onde existem instituições financeiras que já estão trabalhando na validação das operações que já estão acontecendo na SWIFT, que agora está usando a operação SWIFT, que é a transação no mundo todo, está usando uma camada de XRP dentro dela, de protocolo XRP dentro dela. Então, assim, eles têm algumas instituições que estão validando isso. E aí rolou um boato que tem gente já comprando por trás a XRP para não deixar o valor se mexer, já estão comprando ela por trás por 15 mil e não sei quantos dólares. E aí já surgiu mais evidência de que isso possa ser verdade. Então, veja bem como que as coisas estão acontecendo. Então, significa que a XRP por baixo pode estar chegando a 15 mil se esse fato dos bastidores for verdade. Então, nós temos essas 3 operações e para essas 3 é que nós temos que nos preparar, tá? E aí nós temos uma 4ª operação que, na verdade, nada mais é do que essa operação aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, ó, tá? Então, essa aqui seria 1, supostamente, esta aqui seria a 2 e esta aqui é a 3, ok? Mas nós temos esta 4ª operação que nada mais é do que a 2 também. Minto, coloquei errado aqui, ó. Esta é a segunda operação, que vai explodir.
A terceira é essa daqui. A quarta opção que nós temos, ela dá para nós alguns minutos de respiro, de tranquilidade no movimento de alta. Porque se isso acontecer, a gente consegue pegar tudo que a gente comprou aqui e vender e colocar as ordens para vender aqui em cima. Por isso que a gente teve que refletir e ser realista. Não existem duas operações, uma que sobe e uma que desce. Na verdade, são três. Uma que você se prepara para o futuro, né? Uma para você pegar na queda e uma para você pegar na alta. Mas a alta tem duas vertentes. Algumas devem ir direto e algumas devem parar. Só que dependendo do que você for comprar na operação 1, se ela fazer uma lateralização de minutos, você tem condição de colocar as suas operações aqui em cima para vender. Caso contrário, para a operação 2, você já tem que comprar neste preço aqui e colocar as operações para ver, os ativos para vender lá em cima. E do lado de cá, então, você vai deixar dinheiro para comprar aqui. Então, desse lado eu deixo dinheiro e desse lado eu deixo criptomoedas. Então, eu tenho que adquirir criptomoeda na operação 2 para pôr ela lá em cima, que está aqui. Eu tenho que pôr dinheiro aqui para poder colocar minhas operações de compra aqui. Só que não há garantia de que nós teremos um intervalo minimamente suficiente para a gente pegar toda a compra na operação 1 e colocar lá em cima para executar dentro de uma operação 2. Então, a gente tem que ter essa noção. Por isso que nós temos que comprar agora alguma coisa. Essa é a nossa visão, nosso consenso dentro do grupo. A gente tem que comprar alguma coisa agora e já colocar para vender. Por quê? Primeiro, eu vi um colega nosso colocando ali que primeiro vem a queda e depois vem a alta. Também não tem garantia. Para a Shiba a gente ouviu isso, mas nós não ouvimos isso para outra. Pode ser que venha uma alta, depois uma queda e depois uma alta de novo. Então, que tem vários ativos ou criptomoedas que elas estão com desenhos similares e outros estão com desenhos diferentes. Então, qual foi o nosso consenso? Temos que estar preparado para o que der. Porque a gente está nessa para receber essa bênção de Deus. Se a gente achar que é só a gente colocar meia dúzia de ordem numa direção e ficar esperando, não, que é quando chegar lá em cima eu vendo. Não temos garantia. E se tudo que a gente comprar aqui, e se tudo que a gente comprar aqui, a gente não conseguir colocar a venda aqui? Não valeu nada comprar isso aqui. E, de repente, o mercado despenca e volta e a gente vai ficar com toda essa compra. Lembrando que tudo que a gente comprar aqui na operação 1 vai dar mais 1000 vezes, não sei quantas 1000 vezes mais dinheiro do que na operação 2. Porque aqui nós já estamos comprando... aqui nós já estamos comprando por um preço. Então, aqui a gente vai ter, se for a Shiba, por exemplo, nós temos mais ou menos 70 mil vezes de alta. Só que se a Shiba, que tem 4 zeros hoje, se ela ganhar mais 4 zeros nessa queda aqui, ela vai simplesmente aumentar em 10 mil vezes o potencial do seu dinheiro mais no fundo. Obviamente que não dá para a gente chegar nas 10 mil vezes, porque nós estamos apostando tudo no fundo. Não adianta você apostar em comprar tudo no fundo, porque a briga aqui vai ser de foice. Então, tem uma estratégia para a gente fazer isso aqui, tá? Mas, qualquer coisa para baixo aqui vai dar 9 mil vezes, potencializando. Isso significa que, se você tiver 10 dólares aqui você vai ter como se fosse 9 mil dólares, 9K. Aqui embaixo, 9, 10 mil dólares. O mesmo 10 mil dólares que está aqui. Então, assim, quando a gente olha para a operação 2... a gente percebe que dá para ganhar um dinheiro. Aí eu fiz uma conta bem rapidinha aí, só para a gente ter uma certa noção aqui. Deixa eu colocar uma marcação aqui, Então, a gente vai estar comprando, a gente vai estar adquirindo aqui, ok? Beleza. Então, veja só, a operação 2 já é mais do que suficiente para nós. E ainda é pouco perto do que... pelo que a gente está entendendo, o senhor quer que a gente venha buscar o verdadeiro dinheiro aqui embaixo. Na fase 2, que é a subida, né, que a gente tem que comprar no preço de agora para a subida, faz sentido realmente ser as moedas que a gente chama de moedas alavancadoras, né? A Shiba é alavancadora, a Lun que é alavancadora. Por quê? Porque elas valem muito pouco.
E qualquer subida até $1, $2, assim, é um absurdo, tanto que quantas vezes ela vai multiplicar o seu dinheiro, né? Então, assim, essas são as alavancadoras. Mas, obviamente, que ao mesmo tempo que a gente está comprando a XRP agora, para guardar para a operação 3, né? Futuro, também a gente pode comprar na operação 1 e na operação 2. Então, teoricamente, a gente pode comprar qualquer uma das proféticas em qualquer uma dessas duas operações, na 1 e na 2. A diferença é que as alavancadoras, pelo que nós entendemos com base nas profecias, as alavancadoras estão aí para a gente realmente alavancar o nosso dinheiro. E depois que isso acontecer, a gente tem que ir para as moedas que vai garantir a gente no futuro, né? Então, que a gente está chamando de moeda Porto Seguro. A gente tem para o nosso Porto Seguro, para a gente ficar lá firme na XRP, na XLM, provavelmente a Ethereum também, porque ela tem muita moeda importante pendurada no blockchain dela. Por enquanto, o Bitcoin também, mas todas as profecias levam a gente a acreditar que o Bitcoin deve afundar, porque é aquilo que eu venho há anos dizendo. Bitcoin não serve para nada, isso é fato. Ela é garoto propaganda. Então, se a gente for olhar hoje o mundo de criptomoedas, o mundo de criptomoedas é o quê? Não é dinheiro. O mundo de criptomoedas é projeto tecnológico. Só que a forma como você negocia a sua participação dentro de um projeto não é igual a uma ação que você tem um título e você não consegue fazer nada com ela. Eu não posso, o Anderson não pode. Ô Marcelo, eu tenho aqui uma ação da Petrobras, algumas ações da Petrobras. Eu posso mandar algumas aí para você para pagar o curso? Não, eu não tenho. Primeiro que você não tem como receber. É uma burocracia danada. A gente teria que ir lá na CVM, fazer todo. No CVM não, numa outra autarquia lá, fazer uma transferência. É uma burocracia. E aí, a mesma titularidade que você tem dentro de um projeto chamado XRP, XLM, etc., você consegue granular essa sua participação e só mandar um pedacinho para as pessoas. Então, você consegue pagar coisas, você consegue negociar, fazer um escambo, digamos assim, com esse projeto, que ao mesmo tempo que o projeto, se for bom, ele vai valorizar, que é o caso que a gente está vendo no movimento profético. XRP já é mercado financeiro, o XLM já é mercado financeiro e por aí vai. Mas quando você olha para Bitcoin, ele não é, porque ele não serve para nada. O Bitcoin foi o garoto propaganda para falar para você o quê? Coisa que nós falamos lá no início, no primeiros aulas nossas. O Bitcoin serve para você comprar coisas e o governo não saber, para você não pagar taxas, né, impostos nem nada, que o governo não tem como saber quem você é. Portanto, você é anônimo, né? E você consegue burlar todo o sistema financeiro e ficar de boa. Infelizmente, todas essas quatro são todas inverdades. Esse é o fato. Você, para comprar um Bitcoin, você tem que sair de um banco normal para ir para uma corretora. Já sabem que você foi, através da sua transferência. Quando você faz uma compra, você não põe o seu nome, você põe o seu códigozinho da sua carteira lá. Ah, minha carteira de Bitcoin é essa aqui, pode mandar para mim. Aí, a Receita Federal chama, por exemplo, a Binance para tomar um cafezinho da tarde e fala para mim, eu estou com um CPF e tal aqui, sabe o que a gente quer? Espera um pouquinho. Essa aqui é do Marcelo. Pois então, eu estava curioso umas coisas que ele está fazendo. Você tem como mandar? Não, espera um pouquinho. Ó. Pronto, já mandei o PDF para você. Acabou. É assim que está funcionando o mercado. Então, não tem negócio de não pagar. Outra coisa, se você não pagar, você está infringindo lei. Então, você quer correr o risco de ser descoberto mais tarde, pagar 3, 4, 5, 10 anos de multa da Receita Federal, então você faz o quê? Você acaba pagando. Então, peraí, então toda aquela história que o Bitcoin vendeu para você não é verdade. Era o quê? Era para a gente se adaptar ao mercado, era para a gente dar dinheiro para este mercado, para que os projetos tecnológicos pudessem evoluir. O fato é esse, tá bom? Então, a gente tirou essa venda dos nossos olhos aí, que agora a gente já sabe o que é. Então, voltando para cá, sim, a gente pode comprar qualquer criptomoeda na queda, principalmente, mas aquelas que são alavancadoras, que a gente sente que não tem um futuro muito promissor, a Shiba talvez sim, quem sabe, ela está lá nos Emirados Árabes, falando de coisa de energia, mas quando eu falo que energia que Emirados Árabes tem? Energia que ele tem é petróleo. Então, será que eles estão shibanizando, ou shibalizando, né,
o petróleo agora? Pode ser que sim. Então, a Shiba vale a pena ficar? Não sei. Você vai ver sua Shiba virar não sei quantas centenas ou até bilhões de dólares para ficar falando, não, eu acredito nela, eu vou guardar. Sendo que nenhuma profecia falou com você, pega a Shiba e guarda. Então, assim, é essa a nossa conclusão. Se você tiver algo diferente, por favor, me manda um vídeo da profecia para a gente saber o que é. Tá ok? Então, resumo da ópera, podemos comprar qualquer coisa, na minha visão, tá? Tanto na queda quanto na alta. Mas a gente tem que saber o que fazer depois. É aí que a gente entra na divisão de mercado, na divisão de fases, melhor dizendo, que a gente tem. Então, qual que é a primeira fase? A primeira fase é isso aí, ó, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vou até desenhar, vou até colocar uma caixinha aqui, ó. A primeira fase é essa aqui, ó, que eu acabei de desenhar para você aqui, ó. Primeira fase. Qual que é a segunda fase e qual que é a terceira fase? A segunda fase é quando o movimento profético começar. A primeira fase a gente se posicionou. Isso todos os nossos alunos lá já estamos todos posicionados, os que estão chegando agora, chegou gente hoje, chegou gente ontem, chegou gente antes de ontem, só que eles estão, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles têm um passo a passo que a coisa fica fácil, tá? Então, a nossa discussão agora é na fase 2. Deixa eu pegar aqui a gente está aqui agora, a gente está aqui na fase 2, e temos aqui a fase 3, temos aqui a fase 3, e essa daqui é a fase 1. Portanto, quem já apareceu lá, quem já pegou os preparativos, quem já fez tudo, ou quem já está fazendo, está finalizando a fase 1. A fase 2 é a discussão seguinte, na hora que começar o movimento, vamos ser sinceros, gente, vai ser cada um por si, Deus por todos. Por quê? Porque se a operação número 4, dentro da operação 2, se a operação tipo 4, se ela acontecer, não dá tempo para ficar ensinando as pessoas. Pessoal, vamos fazer tal coisa, tem algumas ordens pararam lá na operação 1, cancela lá, vê se você consegue pegar na fase 2, mais uma subidinha aqui, tá? Tudo que você conseguiu, tudo beleza. Ficou alguma operação na fase 2 aí que ficou perdido lá embaixo, que não foi executada, cancela isso daí então, vamos fazer tal coisa. Não dá tempo. Vai ser o seguinte, subiu. Gente, a Shiba está lateralizando, já coloca todas as suas ordens no mercado ou tenta colocar ordem limite lá em cima das suas operações. Eu estou fazendo isso agora. É isso que eu vou... Marcelo, você pode me explicar onde é que eu vou? Infelizmente não dá. E a fase 1 é justamente para isso, para a gente entender como a gente brinca com um brinquedo. A fase 2, nós já estamos começando a listar tudo que a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar e que a gente tem que olhar na fase 2, que a gente já fez na fase 1, já está tudo pronto, mastigado, com imagem, com referência de preço, com tudo, porque na hora H, cada um vai estar cuidando do seu investimento, que é o que a gente está sendo instruído já faz meses nos vídeos do Anderson, colocando lá, Deus pede para a gente aprender a administrar. E aí, depois que a gente conseguiu terminar a fase 1, que eu olhei, né, como a gente diz, por cima das árvores, eu comecei a ver que tinha muito mais coisa que a gente tinha que tomar cuidado. E, pelo desempenho que algumas pessoas tiveram na fase 1, eu percebi que eu tinha que criar uma fase 2 para alertar as pessoas como elas precisam se preparar, porque senão elas correm o risco de perderem, sei lá, metade do que elas conseguiram embolsar na fase 1, principalmente porque elas não tiveram conhecimento suficiente para disparar tudo na fase 2, que é a fase do Ziriguidum. É a fase que o mercado vai começar a se mexer. Deixa eu desenhar ele aqui, ó. É a fase que o mercado vai começar a fazer isso aqui, para cima e para baixo, e a gente não sabe o que ele vai fazer. O que nós temos que fazer é nos posicionarmos. Beleza? Fechou. Então, de novo, fase 2 é saber aplicar com maestria tudo que a gente fez na fase 1 e que vai precisar ser feito. Então, nós já estamos discutindo isso essa semana, esse final de semana. Eu já vou começar a listar tudo, porque é aula de segunda-feira à noite. Lembrando que a gente não dá aula do curso, o curso já é gravado,
já tem uma série de passo a passos prontos, é só você chegar hoje e já começar a fazer esses passo a passo. Eu vou listar algumas coisas importantes aqui, tá? Mas na fase 2, você sabendo que fez tudo pronto, acabou. Ó, acabei, pessoal, eu já tô de boa aqui, já resolvi tudo. Alguém aí, Marcelo, tal, pera, ó, você tem que ir na tela tal, você tem que escolher a opção tal, ó, pelo preço que está agora, vamos executar. E outra coisa que só vai sobrar na fase 2, gráfico. Não vai sobrar mais nada. Dá uma consultada naquela profecia que o Anderson publicou, eu sei que é aquele, mas eu não sei se é no início, no meio e no fim. Não dá tempo de consultar mais profecia. A gente tem a profecia Flix, que foi tudo que nós usamos para completar a fase 1. Então, assim, a gente já tem que saber, a gente já tem que entender, por isso que o Anderson falou que é uma ajuda mútua. Todo mundo se ajudando ali para a gente chegar numa conclusão. Não é Marcelo disse, não, Marcelo não disse nada. Marcelo não é agente de investimento, a Tradewire não é uma empresa de consultoria de investimento. A gente está aprendendo tecnicamente como aplicar tudo que profeticamente nós interpretamos junto. E aí eu estou dando a minha visão e experiência no mercado financeiro de como a gente precisa se preparar. Ponto. O que é a fase 3? A fase 3, se nós já não tivermos uma clareza cristalina do que é a fase 3, a gente tem que tomar muito cuidado, que o Anderson já cantou a bola da fase 3. E se nós sairmos na fase 2 e ficarmos no dólar, né? O que é XRP está na XRP, o que é XLM está na XLM, Ethereum também está lá, mas e o resto, Shiba e tudo mais, que a gente resolveu, não, esses dólares eu vou deixar aqui, porque eu vou resgatar um pouco disso, e se o dólar despencar para metade, que é profético pelo Brandon? Significa que se nós fizermos lá 300 milhões de dólares, a gente só, de cara, a gente já vai ficar com 150 milhões. Então, o nosso desafio é a fase 3. Aonde colocar o dinheiro? Marcelo, eu vou resgatar tudo para o meu bancão Bradesco lá. Eu confio muito nele. Beleza. Aí vem o crash da economia e o Brandon deu um recado para nós, que eu estiquei. Ele falou num dos últimos vídeos dele o seguinte, lembra que ele falou que vai ter gente vestida de preto, em carro preto, parecendo Hammer, que vão estar perseguindo os cristãos, que não estão chipados, e que tal, e que vão ter drones voando, e que os cristãos vão ter que ir para a caverna, aquela coisa toda. Lembra disso? Então, recentemente ele colocou isso e falou assim, isto vai acontecer no mundo inteiro. Então, pela primeira vez ele foi claro de que algo que parecia que era americano, ele deixou mais claro para nós. Isso vai acontecer no mundo inteiro. E aí, então, eu transfiro essa conclusão, essa afirmação, e tiro uma conclusão em cima disso. Significa que se ele falou que os bancões americanos vão todos quebrar e que eles vão confiscar o dinheiro de todos os americanos, e é aí que os americanos vão ficar pobres, e é aí que efetivamente se conclui a transferência de riqueza, isso significa o quê? Se os drones voando lá nos Estados Unidos é no mundo inteiro, significa que os bancos quebrando nos Estados Unidos, eu estou deduzindo que é no mundo inteiro. O fato é, se ele disse que alguns bancos vão ter problema nos Estados Unidos e, né, o negócio do drone é no mundo todo, então provavelmente vai ser no mundo todo. Então, a gente tem a pergunta na fase 3 é onde colocar a nossa transferência de riqueza? Porque os analistas já falam que a grande depressão de 1929 vai aparecer amostra grátis perto do que está por vir. É o que está colocado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui a gente já fechou para a gente resumir isso daqui, tá? E aí eu vi que uma colega nossa fez uma pergunta aqui. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui para responder a pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui, ó. Olha só. Bom, olha só no dia 2, ó, já postamos mais vídeo para a gente assistir e ficou uma baita discussão lá no nosso grupo. Olha como é que o negócio não para. É discutindo para a gente chegar em algum lugar e todo mundo tentando chegar num consenso. Tá ok? A outra coisa que perguntaram sobre as moedas proféticas. Aqui, dá 5 segundinhos só para dar um clique na tela. Isso é o que nós estamos considerando as moedas proféticas aqui. Tá ok? Tem gente que pegou tudo. Eu não peguei tudo, peguei menos da metade aqui. Então, assim, cada um tem que sentir no seu coração qual é a ação que tem que fazer, mesmo porque não tem nada de Marcelo diz tem que ser assim, não existe isso aqui. Isso aqui é uma discussão, um consenso, quem gostou segue, quem não gostou faz um pouco diferente. Tem gente que está escolhendo fazer as operações apenas num tipo de corretora,
tem outros que estão dividindo em, eu fiquei sabendo, até em 12 corretoras, vai do gosto do freguês. Aqui não tem nada errado. Tem a que eu costumo de dizer, você tem que enfrentar, você tem que ver qual o problema que você quer enfrentar. Porque se você tiver uma, duas corretoras, você tem como trabalhar rápido. Se você tiver em 12 corretoras, não tem como você agir na fase 2 em todas ao mesmo tempo. Então você já tem um problema aí. Mas é ao gosto do freguês aí, certo? E aí, ó, passo a passo, ó, nós estamos no ambiente do curso aqui, tá? Olha o passo a passo que nós temos aqui, ó. E aí eu respondo a pergunta de uma colega que fez aqui, se ainda dá tempo de entrar no curso. Porque há menos de 10 dias eu fiz esse passo a passo aqui, que entrega tudo para vocês. Tá simples aqui, ó, mas o passo a passo vai até lá embaixo. E cada passo desse tem uma série de vídeos para você assistir, tem imagens para você ver de qual é a telinha, a boleta, né? Lá do. O que é a boleta? Aquela tabelinha que você tem que preencher lá na corretora para fazer compra ou venda, né? Então, assim, quando você chega, a primeira coisa que eu peço para você aprender, aprenda a entender como usar o Discord, que é essa plataforma preta aqui. Depois que você aprendeu, eu faço a introdução inicial para você. Como que funciona esse passo a passo? O que é Flash Crash? O que é Flash Rally? Vai ficar claro que tem gente que está chamando o Flash Rally de Flash Crash. Não, porque quando eu subir no Flash Crash, não, mas não vai subir em Flash Crash. Flash Crash é só cair. O Flash Rally que é subir, inclusive, nós no curso, né, Anderson, que introduzimos o Flash Rally. Eu falei, cara, no Flash Crash não é subida. Então eu pesquisei e vi que o mercado chama de Flash Rally uma subida. Então nós usamos esse termo. E aí eu explico aqui nesse entendimento para vocês o seguinte: o passo a passo são 6 passos. Na verdade, são 3 de preparação para você executar os outros 3. E o que é o 3 de preparação? É você ter pelo menos 1, 2 ou 3 corretoras, né? É você já ter transferido dinheiro. Ah, Marcelo, mas como é que abre conta na corretora? Igual você abre uma conta de e-mail, não tem segredo. E eu não consigo fazer isso para você. Por quê? Você tem que dar os seus dados pessoais, o seu documento, tirar a sua fotinha selfie de ladinho, bonitinho e tal, a foto do seu documento. São coisas que a gente não tem acesso. Né? Perguntar, teve uma aluna uma vez que perguntou, o que eu respondo aqui? Quando eu olhei na tela, estava perguntando qual a sua ocupação. Eu não tenho, né? Eu posso explicar o que é, mas eu não tenho autonomia sobre isso. Isso é totalmente pessoal. Então, abrir não tem segredo. Abrir conta na corretora não tem segredo. Vai uma dica para vocês. Ah, Marcelo, eu estou tentando abrir na Binance, não está dando certo. De duas, uma. Ou a fotinha do documento que você está colocando. Você, por exemplo, motorista, até tem frente e verso. Mas se você abrir, ela também tem frente e verso. Só que o que acontece? Ela quer a frente e verso do documento em si, que é o documento fechado, que lá dentro não tem significância nenhuma. Tem gente que abre e tira a foto toda de um lado e fala que o verso é a traseira, sendo que a traseira não tem nada. Aí eles vão fazer a verificação e falam, é inválida. Mas o sistema não é inteligente para dizer para você o seguinte: não, a foto, a traseira da foto não é essa, a traseira da foto é uma das partes que você já colocou. Eles não sabem dizer. Então a pessoa fica num looping de erro que ela não consegue sair dele. Aí eu falei, gente, frente da foto é aquela que tá a sua fotinha bonitinha lá. A traseira da foto é a sua assinatura. Se você abrir o documento, ela fica numa foto, numa frente só, fica. Mas não é isso que ele quer. Essa é uma das possíveis barreiras. A outra é realmente ele cismou com você e não quer liberar a conta para você por algum motivo, por mais que você tem. Pula, já vai para outra corretora. Não adianta nem você ficar perguntando, Marcelo, o que você acha? Não, já vai para outra corretora. Deu problema, já vai para uma terceira corretora. Teve um aluno que passou por 3 corretoras para conseguir numa quarta, que era a OKEx. Foi a única que ela foi suave a entrada dela. Então, assim, não se prendam por problemas que você acredita que você esteja fazendo certo. Você foi um dos poucos escolhidos que vai ter esse problema. Então, o que você faz? Aposenta a tentativa e já vai para a próxima. Vai buscar outra corretora. E aqui a gente lista várias nesse passo a passo. Várias corretoras para você. Tá? E o que acontece? Tem as 3 que a gente mais está trabalhando aqui no nosso grupo, todas 3 aceitam Pix, o que facilita tremendamente o envio para lá. Certo? E aí você fala, Marcelo, estou na Binance. Legal, mas a Binance não faz toda a operação, não faz todos os tipos de ordens que você precisa colocar na fase 1, que são as ordens de compra na operação 1,
ordens de venda na operação 2, a Binance não faz. Ah, não, mas tem lá a operação limite converter. Não, lá faz. Por 30 dias, quantidade limitada. Se você está colocando $1.000 na Shiba, você vai ter que criar centenas de ordens que só valem 30 dias. Se nada acontecer em 30 dias, lá vai você trabalhar para a mesa, para a prancheta, para trabalhar de novo em cima das suas mesmas ordens que foram automaticamente canceladas. Então, eu ensino tudo isso no curso para vocês entenderem aonde estão as vantagens e desvantagens, para vocês definirem qual problema vocês querem encarar, tá bom? E aí vocês transferem o dinheiro, fazem o depósito, e aí acabou. A fase de preparação acabou. Agora vem você definir os níveis de preço, e aí tem toda uma aula que explica para vocês, inclusive uma tabela técnica que nós criamos, que o Anderson participou na última aula que nós tivemos ao vivo do grupo. Ele participou no sábado, e ele foi uma ótima participação, porque ele teve dificuldades inerentes à versão do sistema operacional dele, por consequência, a versão do aplicativo dele, e aí a gente teve que ficar patinando ali até entender onde é que estava a diferença entre o que a gente tem que fazer e o que o app dele não nos mostrava, mas no final deu tudo certo. Enfim, temos uma série de passo a passo, todos eles com ou vídeo ou imagens para você. Então, assim, para nós que já estamos no 44,5 do segundo tempo, já tentando fazer um gol aí para levar a taça, o desejável é que ou você domine o computador, e quando eu falo dominar o computador, não é fazer programação, é você saber ligar o computador, é quando eu falar com você, abre o Discord no navegador, aí você abre no navegador, aí abre a sua corretora no seu computador. Automaticamente, você tem que fazer o quê? Abrir o seu navegador e colocar. Tem gente que não sabe o que é navegador, quando sabe, não sabe o que é aba. Abre uma aba aí só para a gente colocar a Binance. Então, o que é aba? Aí já começa a complicar. Por quê? Porque a pessoa não domina o básico do computador. Ah, eu vou fazer tudo por celular. Beleza, o trabalho é redobrado. Porque é aquela coisa pequena, enquanto que no computador você fica copia, cola, copia, cola, copia, cola, que eu ensino esse passo na aula aqui, usando planilha, e para dizer que, Marcelo, eu tenho que usar planilha. Não, mentira, não tem que usar planilha, não. Eu não joguei fora até hoje, aqui, ó. Eu não joguei fora até hoje aqui, tá vendo aqui, ó lá. Eu tracei uma linha do alvo de qual aqui? Da Shiba, para eu ver quantas ordens eu ia colocar desde o fundinho dela até lá em cima, tá? Então, assim, é só você ter um rabisco para te ajudar a não perder o raciocínio. E eu mostro passo a passo como é que você monta, aonde nós concluímos que estrategicamente é melhor você colocar as suas ordens, que muitas pessoas já estão sabendo que é uma tal de região amarela dos big players, na região estratégica e tal, né? As pessoas já estão sabendo por aí, mas ninguém sabe usar, porque elas não têm o conteúdo do curso para entender como que funciona. Enfim, dá para fazer isso. Agora, nossa, Marcelo, eu não tenho domínio de computador. Você acabou de falar aí de tab, eu não sei o que é tab, mas o meu filho mora comigo, ele entende tudo. Se ele puder te apoiar, como foi o caso de alguns alunos nossos, aí beleza. Você vai pedalar forte e não vai ter problema nenhum. Ele te acompanha na hora que chegar na parte operacional, ele vai conseguir fazer tudo para você. Inclusive, tem uma das aulas onde estou eu interagindo com o filho de uma aluna e a gente colocando todas as ordens para ela. Então, a gente tem um vídeo simulando isso, usando a tabela. A gente tem um vídeo na real acontecendo isso também. A gente tem a tabela mostrando a faixa de preço, que é interessante colocar para cada um. E as faixas de preço vai para o Bitcoin, para BTC, Bitcoin, XLM, XRP, LUNC e Shiba. Nós temos 5 tabelas e cada 5 tabelas, conjuntos de tabelas. Só que lá dentro, por exemplo, da Shiba, a gente tem uma tabela de flash crash para baixo no primeiro alvo, uma segunda tabela. Aí você escolhe qual você usa e eu expliquei qual que eu estou usando. E aí você decide qual você quer usar. E aí nós temos 3 tabelas de alta. Alvo 1, alvo 1,95 e alvo 10. E como eu estou usando cada uma dessas tabelas. Então, assim, tá mastigado para vocês. E tem gente, então, já teve uma aluna que antes de eu entrar live aqui, eu já fui e já disparei para ela os e-mails, para ela já
começar pedalando forte lá dentro, tá bom? Sim, dá para fazer. Sim. Lembrando que não é indicação nenhuma. Eu comento aqui dentro da minha visão também. Tem gente que falou, porque ele comentou, porque eu comprei a Shiba, aí eu perdi dinheiro, aí eu vendi. Não, você perdeu porque você vendeu. Até você vender, você só estava desvalorizado. Eu tenho, por exemplo, a XRP a 2,50, a 2,30, a 2,20, a 2,08. Eu tenho desses preços. A gente, fora os big players no mercado tradicional, que eles sabem o que eles vão fazer com o mercado, eles são os únicos que sabem. A gente que é pequeno, a gente não sabe. A gente, através do gráfico, pesca esse movimento, né? A gente, peixe pequeno, a gente está tendo a bênção desses alvos, tanto para baixo quanto para cima, tá? Então, assim, no início, nossos alunos eram um desespero. Professor, eu comprei, está caindo, eu estou perdendo dinheiro. Eu falei, não, você só está desvalorizando. Aí eu até brinco e falo assim, bem-vindo ao mercado financeiro, é isso aí. Se você quer ver a alta, você tem que ter fôlego para aguentar o fundo, porque o fundo dói. Agora, se você achava que só ia subir, então talvez você precisa fazer o quê? O segundo curso, que é o curso de gráfico, para entender que provavelmente não foi a hora certa de comprar. Teve aluno que comprou na maior alta do movimento, e aí depois caiu. Aí eu falei, calma, deixa lá, agora vamos pensar no fundo, que dependendo de quanto você comprar no fundo, você compensa essa compra da sua alta. E aí vamos brincando aí, tá? E lembrando que o mercado financeiro, né, colocar a telinha aqui, ó, aprende isso aqui, gente, maldade do mercado financeiro, tá? Se o mercado financeiro quer subir, o preço está aqui. Aí o mercado financeiro quer subir, o que ele faz? Ele despenca e sobe. Mas ele não quer subir, por que ele despenca? Porque nada que aconteceu aqui justificava ele subir direto. Então, o que ele faz? Ele faz o mercado despencar para comprar barato, e aí ele comprou tudo, solta, gente, pode soltar. Aí o mercado dispara. Inclusive, eu mostrei isso numa aula para os nossos alunos lá, da última alta que teve. Repara só este movimento que a gente tem aqui, tá? Olha aqui, ó. Olha a quantidade. Pera, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. Subir aqui. Olha aqui, ó. Puxar mais ainda aqui. Olha aqui, ó. Olha como é que antes dessa super alta que teve do Bitcoin, olha como é que já estava tendo mais compra aqui do que efetivamente a alta nesse ponto aqui. Olha como é que tinha mais compra aqui. Tá? E olha quando o mercado começou a cair aqui, olha como é que a gente teve mais vendas aqui, ó, do que compra, até o mercado estabilizar aqui. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está ficando de olho neste movimento aqui. Por enquanto ele está comprando, legal. Será que ele vai cair ou não? A gente está pagando para ver. Porque como ele está trabalhando dentro desse canalzinho azul aqui, ó, ele pode, quem sabe, vir até aqui em cima. Até o primeiro alvo ele foi, ó. O segundo alvo está aqui. Mas se ele fizer o segundo alvo, ou seja, se ele for para Orlando, ele vai na Disney, que é aqui, ó, no alvo histórico dele. Provavelmente, nem que seja um tiro para cima. Tá, pum, mas pelo menos ele foi, participou lá. Então, a gente vê o mercado financeiro se movimentando. E é nessa hora que eu falo com vocês. Fiquem atentos com o mercado. Porque se o mercado fingir que está caindo, é porque ele está só tentando comprar barato para ir embora. Se o mercado está subindo, como parece ser o nosso caso, pode ser que ele esteja preparando para cair. E digo mais, tem um que diz até segundos, ó, ele veio aqui, isso aqui é zero, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é a 0,123412, mais ou menos, 12, 13 hoje, né? Aí ele vai vir qualquer coisa, 0,1234567,941. Ele vai vir até aqui, depois ele diz que em um segundo ele vai a 0,10 e no segundo seguinte ele vai a 1. Agora ele está completando que de 1, depois vai ter, aí tem esse desenho aqui, deixa eu pegar aqui no nosso curso aqui, ó. Eu já tenho esse esquema aqui, tá vendo? Tá tudo no curso aqui, gente, tá tudo no curso aqui, quer ver? Olha só. Onde é que tá aqui? Shiba aqui, ó. Aqui, ó, Shiba aqui, ó. Olha aqui o desenho que a gente tirou das profecias, tá? Ele vai estar aqui,
despenca, sobe um segundo, o segundo seguinte despenca e sobe de novo, e aí ele está falando que pode. Provavelmente, eu espero que tenha um intervalo aqui, ele pode subir até a 1 e depois subir até a 9, quem sabe. Mas realmente a gente tem todos esses esquemas desenhados, planejados. Aí eu concordo com o que o colega colocou aqui. Vale a pena vender tudo lá em cima e comprar lá embaixo? Vale, porque algumas moedas parece que vão ter uma oscilação nesse sentido. E é o seguinte, é por isso que eu peço para vocês, gente, para você que não domina o computador, e quando eu falo dominar o computador, é entender que eu não pedi para você abrir uma aba nova, que se você não sabe abrir uma aba nova, é que provavelmente você não domina o computador. Eu não estou pedindo para você fazer programação, não estou pedindo nada disso, tá? Mas eu estava chegando a ponto de pegar na mão das pessoas para fazer, até que eu concluí que eu precisava avisá-las que ela precisava de uma ajuda em casa. Por quê? Porque quando a gente começou a desbravar a fase 2, eu fiquei pensando, se essas pessoas perguntarem, professor, o que eu tenho que fazer então? É capaz de nem ouvir resposta. Porque eu vou estar cuidando dos meus investimentos, assim como todos que se prepararam estarão cuidando dos dele. Então, o que você quer participar e não domina? Pede o seu filho, pede o seu, sabe, o seu parente, um marido seu que trabalha no computador, não sei, para se juntar a você e acreditar na causa e fazer acontecer. Porque dentro do curso a gente orienta tudo o que pode acontecer. E aí você tem um checklist para você saber o que conhecimento... Aqui, ó. Aí vai ficar difícil eu encontrar aqui agora. Mas tem um checklist onde a gente mostra tudo que você precisa saber para você se sentir, digamos assim, tranquilo dentro do negócio. Então, o que eu tive que avisar os alunos, né? Eu acho que você até viu, Anderson, que eu tive que falar com os alunos, gente, eu sou o tipo do cara que se tiver 1000 lá na frente me esperando e um atrás, a gente tem que sacrificar, né? Geralmente, a máxima diz, você tem que sacrificar um para salvar 1000. Eu tento salvar 1001, porque eu não consigo me ver deixando alguém para trás. Mas eu falei, gente, eu já cheguei aonde eu não posso ir mais, porque agora eu estou vendo que as pessoas nem estão mais se dedicando ao passo a passo, ao conhecimento do curso, porque elas acham que a fase 1 é tudo que elas precisam. A fase 1 é a parte mais fácil da brincadeira. Passo a passo. A fase 2, a gente tecnicamente vai estar preparado com tabelas, com preços, com saber mexer lá na corretora, tudo direitinho, que é o que a gente fez na fase 1. Mas na hora H, a gente vai só ficar aqui dentro desse canal aqui, ó, na sala profética aqui, ó, chat no alvo, todo mundo vai estar aqui, todos os alunos plugados aqui, a gente vai estar só no áudio e cada um, você viu que subiu, que não sei o quê, mas trocando ideias para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. Aí um terminando vai falar assim, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, alguém está precisando de ajuda? Aí provavelmente vai chamar para o particular, tal, mas assim, o curso realmente é preparatório, porque a gente achava que era só a fase 1. Depois que a gente começou a ver um imbróglio que estava acontecendo no mercado financeiro, eu falei, cara, se a gente não souber o que fazer, Deus está mandando outro recado para nós. A preparação não é colocar a sua ordem, essa é a parte fácil. Isso aí qualquer um vai fazer. A preparação é você salvar o que você ganhou. Basicamente, vamos resumir dessa forma, tá bom? Quando eles entram no curso, imediatamente eu entro em contato. Obviamente que se for 11 horas da noite, eu vou estar contando lá os carneirinhos pulando a cerca. Mas se for num horário comercial, digamos assim, eu imediatamente já dou as boas-vindas para o WhatsApp, já mando o passo a passo para a pessoa do que vai acontecer, do que ela precisa fazer, do que está na mão dela na hora, que é o curso técnico. Por quê? Como na fase 2 a gente vai começar a explorar os gráficos, e já está explorando bem essa semana, se você entrar, acabou de adquirir o curso, você vai lá e dá um play na primeira aula, conta lá 5 segundos e dá um stop. Ponto, acabou. Isso crava uma data no curso técnico para começar todo dia a liberar conteúdo para você. E aí, quando a gente terminar a fase 1, para você que chegou agora, e você for pegar velocidade e começar a assistir o curso técnico já vai estar praticamente todo liberado para você, ou pelo menos mais da metade. Você vai ter tempo suficiente para assistir o curso no ritmo que você vai precisar, tá bom? E aí a coisa acontece. Nesse meio tempo, você já me deu o espaço para eu te mandar os e-mails. Nisso, você já fez a parte 1, a parte 2 é você clicar no link convite dessa sala que está na tela aí, e aí você pega... E uma vez que você entrou, é quando, então, eu consigo começar a liberar você aqui dentro.
Aí eu libero você aqui dentro, te dou todos os acessos das salas secretas, eu só consigo fazer isso depois que você entra, e toda vez que você entra, eu também mando para você aqui, ó, uma série de coisas aqui, ó, que você precisa saber para navegar bem aqui dentro do nosso curso, ó, tá? Todos os links onde você troca suas ideias, tal, beleza. Aí você estando totalmente preparado, é simplesmente vir aqui no passo a passo, ó, e começar a estudar sozinho, entendeu? E se você tiver uma dúvida que não está no passo a passo, eu te agradeço se você me perguntar, porque aí eu vou incrementar o nosso passo a passo. A ideia é que isso aqui seja cada vez mais profundo. Então, e tem gente que entra querendo realmente dedicar e querendo saber de criptomoeda. Tem esse canal aqui, ó, que é tudo sobre criptomoedas aqui, ó. Tem várias aulas gravadas aqui, ó. Clicou aqui, ó, mini aula criptomoeda, tá tudo aqui, ó. Tem coisas aqui, ó, vários vídeos, tudo isso aqui é aula. Aí tem mini aula sobre corretora, também um monte de aulinha aqui. Enfim, gente. Agora nós estamos explorando também o que é wallet, o que é wallet, carteira fria, carteira quem, qual é a vantagem, qual que você está comprando, qual que você está usando, a ordem limite, qual ordem que você colocou, imposto de renda, como é que está sendo, antivírus, porque a profetisa Mariana sonhou que tinha um hacker dentro do grupo dela para poder roubar o dinheiro e a criptomoeda das pessoas que estavam com ela. E isso é totalmente possível, porque as pessoas não têm antivírus, não têm maldade, clicam em tudo. Então, nós abrimos uma sala não só para discutir isso, mas para incentivar todo mundo a adquirir antivírus aqui. É o que está rolando bastante. E, obviamente, que o nosso chatzão aqui para falar sobre tudo aqui, ó, sobre criptomoeda. Então, vocês vão aprender sobre criptomoeda, vocês vão aprender a se preparar para a profecia, para proteger durante o movimento e para se proteger depois. E outra, a gente está definindo qual é a melhor estratégia, porque se você falar assim, não, hoje você tem que ir para o banco tal, porque o banco é seguro, a gente já está sabendo que não dá para saber qual é o banco seguro mais. Então, nós temos que buscar alternativas que provavelmente os big players estão fazendo, inclusive fazendo mais um adendo aqui, trazendo mais um conhecimento para as pessoas sobre o mercado financeiro, tá? Olha só, que eu expliquei na última aula. Quando o mercado financeiro começa a subir, os títulos do governo começam a cair. O que é título do governo? É o famoso tesouro direto aqui, tá? No caso, os Estados Unidos pegando mais lá. Por quê? Porque o mercado financeiro está pagando mais, porque esse cara aqui é renda fixa, ou seja, ele te promete uma percentual de rendimento e é isso que ele vai te dar. Aqui você consegue buscar muito mais. Aí o que acontece? Quando o mercado está de boa, ele sobe e o interesse pelo título dos governos começa a cair. E aí eles começam a subir a taxa que eles te dão de remuneração para ver se você vem, porque é dali que eles pegam o dinheiro emprestado. Tá? Só que aí tem a contramão dessa brincadeira. Quando o mercado começa a cair, o mercado de títulos começa a subir, porque já que eu corro risco no mercado tradicional, eu vou para o governo ganhar uma taxa boa, né? Quando ele ainda estava pagando aquela taxa alta, que ninguém queria ele, estava pagando a taxa alta para atrair, todo mundo correu para lá e a taxa começou a ficar cada vez mais cara, porém pagando menos rendimento. Legal. O que está acontecendo hoje, gente? Esse aqui é o grande tchan do negócio. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo o seguinte, ó. O mercado estava subindo e os títulos estavam caindo. Até aí tudo bem. Só que agora o mercado está caindo e os títulos não estão subindo. Aí a pergunta que ficou: para onde esses caras estão indo? E a resposta é uma garantida. Ouro, deixa eu escrever aqui, né? Uma resposta que é garantida aqui é essa aqui, ó, que a gente já descobriu aqui e já compartilhou no grupo lá. Estão indo para o ouro, para a prata, estão indo para o Platinum, e tem mais um P aqui que eu não lembro qual é. Todos esses são metais preciosos, não só o ouro que vale muito, mas os prata, Platinum e o outro que servem para computadores, para o mercado, digamos, mercado comercial, digamos assim. O ouro é mais um mercado de lastro e os outros são todo mercado mais comercial. Tá todo mundo indo para lá. Só que eles falaram: peraí, gente, mas pela quantidade de dinheiro que está saindo do mercado financeiro,
Não está entrando tudo nesses caras. Para onde é que eles estão indo? Provavelmente para as criptomoedas. Provavelmente. E é por isso que a gente vê que o mercado atual tradicional está caindo, mas o das cripto está se mantendo firme, porque os caras estão segurando a queda. Se você quiser vender, manda que eu estou comprando. Entendeu? E provavelmente nós vamos sim ver uma queda do mercado, porque os big players vão provavelmente colocar o resto do dinheiro deles. Aqui, ó, o Lu colocou aqui, ó. Estão comprando casas também, a BlackRock. A gente sabe que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava comprando, era quarteirão fechado de casa, fazendo ofertas, como é que chama? Hostis, né? Para arrancar os caras de dentro da casa deles e dominar isso, pegando terreno vago, construindo condomínios gigantescos só para aluguel, nada para vender. Eles estão imobilizando o capital deles e transferindo um pouco para esses aqui. Então, assim, vejam só vocês, tem definitivamente alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E é ali que a gente está estudando para descobrir o que fazer. Tá bom? Fica mais uma dica aí para vocês. Quando você entra no site da TradeWise, tem 4 cursos, mas lá está claro. Um é a mãe, que é esse que a gente vende, é o único que te dá acesso ao curso profético. Os outros 3 ou 4 são filhotes do curso mãe para quem quer comprar algo específico. Esses não estão na promoção dos 10%. E esses 4 pequenininhos, mais baratinhos, não dão acesso para essa plataforma do curso profético. Tá bom? Criptomoedas, ou eu compro conhecimento. O que ele fez? Comprou o conhecimento. O que aconteceu dentro da sala? Uma aluna foi tocada por Deus e falou assim: Deus pediu para eu transferir esse dinheiro para ele. Só que ela não queria aparecer. Então ela mandou para mim e eu mandei para ele. E falei: ó, você recebeu uma bênção aqui e tal, estou só repassando para você e tudo mais. E ele foi lá e fez o investimento dele. Então, assim, as coisas acontecem. Quando o cidadão quer, a coisa acontece. A meu caso foi o mesmo. Eu tinha Olha aí, Rafaela, uma série de coisas acontecendo e Deus, eu passei por uma aprovação na minha vida, uma dificuldade pessoal, tal, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, se Deus não tivesse me dado toda essa oportunidade para trás, eu não estaria hoje fazendo o que eu tenho certeza que hoje Ele quer que eu faça, que é isso, ensinar as pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que ele é só uma parte do nosso curso, um conteúdo extremamente importante para o movimento profético. Se você quer saber mais, clica no link abaixo na descrição aqui, que vai levar você para uma página que mostra tudo sobre o curso, toda a preparação que você tem que fazer e como isso pode fazer a diferença para você. O movimento profético está chegando, dá tempo ainda de você se preparar, mas você tem que começar. Isso tudo depende de você. Já tivemos aluno completando esse processo em 3 dias e em 4 dias, tá bom? Então, vai do tempo e da facilidade que você pode ter. O curso é para todo mundo, a nossa média de idade está na faixa de 45 a 50 anos. Garotão também pode participar, mas é para o pessoal mais maduro, é o pessoal que está querendo participar dessa missão divina que é a transferência de riqueza que Deus está nos dando, tá bom? Então, pula para dentro do curso, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Eu vou ensinar para você todos os passos da sua preparação, porque vai fazer toda a diferença durante todo o processo das fases 1, 2 e 3 do movimento profético, tá bom? Conto com vocês lá, um abraço. Vai, sir.